Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma videoaula de história, onde nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 7, que nós iniciamos no nosso novo material, tá? Que vem falando sobre o tempo nas diferentes culturas, ou seja, na aula passada nós falamos como as pessoas, observavam o tempo para saber a época de plantio, de colheita, como eles criavam os seus calendários. Falamos dos povos romanos, dos egípcios, do calendário lunar, do calendário solar, que foram coisas que aconteceram aí dentro desses povos por conta da necessidade de se observar o tempo para praticar a agricultura, para saber a época certa de colher alguns grãos, de ter alguns tipos de frutas, para a própria sobrevivência mesmo. Então, eles observavam o tempo com essa necessidade aí de sobrevivência, para saber o certo, o momento de se preparar o solo, o momento de se irrigar as plantas, para saber quando é que eles teriam acesso àquilo que eles estavam necessitando. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso, na página 20 do material, aonde nós vamos falar aí sobre a contagem do tempo pelos povos antigos da América. Agora nós já vamos falar sobre os povos antigos aí da América, tá bom? As civilizações da América dominavam muitos conhecimentos referentes à passagem do tempo. Essa sabedoria foi adquirida, grifem isso daí, por favor. Essa sabedoria foi adquirida tanto por meio da observação de mudanças ocorridas na natureza, como as cheias dos rios e as épocas de secas e de chuvas, quanto por meio da produção agrícola, na qual observavam, por exemplo, o crescimento de plantas e os períodos de plantio e de colheita, até colheita. Então, eles começavam a observar o tempo, como todos os outros povos fizeram, e a partir dessas mudanças climáticas, mudanças ocorridas na natureza, as cheias dos rios, as plantações, é que eles observavam aí essa questão de quando plantar, quando colher e outras coisas mais que eles necessitavam. Dessa forma, observando também como corpos celestes como o Sol, a Lua e as estrelas, criaram um sistema para registrar a passagem do tempo. O que eles criaram? Grifem aí. Os calendários. Para esses povos, decifrar o movimento das estrelas ajudou a perceber o tempo com mais precisão, por meio das horas e dos dias. Então, nós temos aqui um templo maia localizado, no México, tá? Em Palenque, no México. E acredita-se que a partir desse templo que eles criaram, como vocês já viram anteriormente, eles criavam templos, observatórios, para justamente observar o tempo. Nada mais era do que ficar observando o tempo, as estrelas, o espaço, o céu. Então, acredita-se que a partir desse tempo eram realizadas observações de corpos celestes, tá bom? Para esses povos, o universo era considerado sagrado. Na época, os registros mais precisos sobre a movimentação das estrelas e dos planetas eram feitos por meio da observação e da interpretação de elementos do universo. Assim, grifem isso aí, por meio dessa análise, os povos antigos da América passaram a conhecer os movimentos do Sol e da Lua, que também eram associados a diversas divindades. Os calendários maias. Os maias eram povos que viveram aqui na América, não é mesmo? Nós já estudamos sobre eles, sobre os maias, os incas, os astecas. Então, grifem isso daí. Os maias tinham a função de organizar as atividades produtivas e religiosas. Um desses calendários era solar, ou seja, era guiado pela luz do Sol, pelo movimento do Sol, chamado de Abi, que era formado por 18 meses, contendo 20 dias cada mês, o que totalizava um ano de 360 dias. Ao final do ano, eram acrescentadas mais 5 dias, formando o período chamado Wayeb.
completando o total de 365 dias. Na contagem do tempo, por sua vez, os maias faziam a partir do ano zero, que corresponde no calendário gregoriano à data de 11 de agosto de 3114 a.C. Então, os maias, eles eram orientados por esse calendário, calendário solar. Para quê? Para plantar, para colher, né? E esse calendário, inicialmente, tinham 18 meses, onde cada mês tinham 20 dias. E eles acrescentavam mais 5 dias aí no final do ano, para totalizar os 365 dias. Como é que os indígenas, então, observavam o tempo? Agora nós vamos falar sobre os indígenas. Inclusive, nós vamos falar sobre algo que nós já falamos na disciplina de ciências, sobre as constelações, a observação do céu, das estrelas. E é assim que os índios, né, organizavam em suas aldeias, suas atividades por meio dessa observação, tá bom? Então, os diversos povos indígenas do Brasil desenvolveram conhecimento a respeito do céu e passaram a utilizá-los como orientação para a contagem do tempo. Estamos falando da astronomia indígena, que se desenvolveu por meio da observação do movimento do Sol, da Lua e das constelações. Então, grifem isso aí. Se desenvolveu, tá? Por meio da observação do movimento do Sol, da Lua e das constelações, que corresponde ao conjunto de estrelas. O que são constelações? Conjuntos de estrelas, que formam figuras imaginadas pelos seres humanos. Na astronomia indígena, a observação do Sol, da Lua e das constelações é associada aos fenômenos da natureza que ocorrem ao longo do ano, como os períodos de chuva, de seca, de calor ou de frio. Então, eles observam os fenômenos da natureza e fazem essas constelações, dão nomes a essas constelações de acordo com os fenômenos que estão acontecendo ali naquele momento. Conheça a seguir algumas constelações indígenas relacionadas aos Tupi-Guarani, que são usadas como marco para as 4 estações do ano. Quais são as constelações utilizadas como marco para as estações do ano? A primeira é a constelação da Anta do Norte. Grifem aí. De acordo com a mitologia indígena, a constelação da Anta do Norte representa uma anta que caminha pela Via Láctea. Ela aparece a partir da segunda quinzena de setembro e indica a estação da primavera. Por quê? Porque ela aparece na segunda quinzena de setembro. Para os indígenas que vivem no norte do país, ela marca a mudança do tempo de seca para o tempo de chuva. Já para os indígenas do sul, ela sinaliza a passagem do frio para o calor. Depende do lugar onde esse indígena está vivendo, não é mesmo? Para ele se guiar aí de acordo com essas constelações e de acordo com a sua crença, tá bom? Mas tudo vem do conceito da base de que todos os povos chegaram aos calendários que temos hoje devido à observação do tempo, do sol, da lua, das estrelas, tá bom? Então, hoje, se estamos aqui com um calendário moderno, acessível, é graças a essas observações que foram feitas por diferentes povos, grupos, tribos, né? Que habitavam aí o nosso planeta antes mesmo de ter essa evolução tecnológica. Que aconteceu também graças a eles, né? Porque tudo tem um início. Temos também a constelação do Homem Velho. Para os indígenas, grifem aí também, a constelação do Homem Velho representa um homem segurando um bastão. Ela aparece no céu a partir da segunda quinzena de dezembro. Então, ela vai indicar o quê? O início do verão para os indígenas do norte e o período de chuvas para os indígenas que vivem, para os indígenas que vivem no norte, período de chuva. Para os indígenas que vivem no sul, o início do verão, tá bom? Já a constelação do cervo ou veado. Grifem aí também. A constelação do cervo veado é a mais visível para os indígenas que se encontram no sul do Brasil,
onde aparece no céu a partir da segunda quinzena de março e representa o outono. Então, para os indígenas que vivem no sul, ela indica a passagem do calor para o frio. Já para os que estão lá no norte, ela indica a transição do tempo de chuva para o tempo de seca. E nós temos aí a constelação da Ema, né? Grifem aí também. A constelação da Ema aparece no céu a partir da segunda quinzena de junho e equivale à estação do inverno. Os indígenas do sul interpretam-na como o início do inverno e os do norte como o período de seca. Segundo o conto indígena, ou seja, uma história contada por eles, a Ema tenta devorar as estrelas que estão próximas ao seu bico. Já as manchas claras e escuras da Via Láctea, que aparecem no seu interior, seriam a plumagem do animal. Como você pode ver, os povos indígenas são observadores da natureza e conhecem muito sobre o lugar onde habitam. Também desenvolvem muitos de seus conhecimentos ao relacionar as estações do ano e as fases da lua com alterações na temperatura e no crescimento das plantas e ao observar a interferência desses fenômenos no comportamento dos animais e entre outras coisas. A cheia de rios também, tá, gente? A questão de saber quando vai vir a chuva, quando eles podem plantar, tudo isso, todo esse conhecimento vem apenas da observação, tá? Conheça mais sobre a astronomia indígena a partir dos olhos dos povos Guarani Míbia, que vivem no Rio de Janeiro. Através de uma leitura divertida, você vai aprender os nomes dados por essa cultura a algumas constelações que conhecemos, além de histórias contadas sobre os conjuntos de estrelas vistos no céu. Essa informação adicional, que é uma curiosidade, que é algo interessante vocês saberem, vocês encontram no portal, tá bom? Que é algo que a gente já instruiu vocês, já passou as informações de como entrar e acessar. Então, o site para acesso a essa leitura está disponível no portal Helios, certinho? Você sabia? A astronomia dos povos indígenas é muito estudada por pesquisadores que buscam compreender como esse conhecimento foi construído e é transmitido entre diferentes gerações, ou seja, as pessoas ficam intrigadas. Poxa, não tinha nenhuma técnica, não tinha nada ali, nenhuma tecnologia desenvolvida. Como eles sabem tanto, né? Como é que eles conseguem tanto aí ter essas conclusões tão assertivas em relação a esse desenvolvimento da natureza? Nada mais do que observação, gente, tá? Nada mais do que observação. O conhecimento, grifem isso aí, o conhecimento a respeito do céu, que envolve características culturais desses povos e pode ser diferente para cada grupo, recebe o nome de etnoastronomia. Por que etnoastronomia? Porque são conhecimentos diferentes, de povos diferentes, sobre o mesmo assunto, né? Que é a observação do tempo. A observação do tempo para poder organizar a sua situação de sobrevivência. Um dos maiores estudiosos dessa área é o físico brasileiro Germano Afonso, que é descendente do povo Guarani e aprendeu com seus pais a observar as estrelas como os indígenas. Aqui nós temos uma foto do Germano Afonso, tá? Aqui também pede para que vocês assistam um vídeo, O Céu dos Índios, de Hélio Ziskind, que conta a importância da observação do céu feita pelos indígenas. Essa prática começou há milhares de anos e foi passada de geração a geração, por meio de mitos e lendas. O link também para assistir esse vídeo está disponível no portal Helios, tá bom, crianças? É só vocês entrarem para ter também acesso a essa informação adicional, tá bom? Com os conhecimentos adquiridos por meio da observação do céu, os indígenas passaram a desenvolver seus calendários. Esses calendários buscavam atender tanto as atividades religiosas, grifem isso aí, do povo, quanto as atividades ligadas à sobrevivência,
como a marcação do tempo para a agricultura, o período de reprodução de animais, as cheias de rios e mares, o desenvolvimento de plantas, as épocas de colheita de frutas, entre outros aspectos aí necessários, tá bom? Bom, aí nós temos aí agora na página 25, né, os exercícios, aonde tem o exercício aí número 2, tá? Tia Grazi vai fazer a leitura para vocês. Assim que terminar a videoaula, é que vocês irão responder essas atividades agora. Então, agora vem aí as atividades das páginas 25, 26, 27 e 28. A tia Grazi vai fazer a leitura, vai explicar e vocês, em seguida, irão responder. E no final da aula, como sempre, nós vamos postar o gabarito para que vocês possam conferir as respostas. Número 2. Um dos calendários desenvolvidos pelos povos indígenas do Brasil é o calendário utilizado por aqueles que vivem no Parque Indígena do Xingu. Destaque esse calendário do material complementar e realize as atividades a seguir. Bom, lá no material complementar, na página 209, nós vamos ter aqui, né, o calendário, tá? Para vocês aí. A tia Grazi vai mostrar direitinho para vocês na página 209, tá? Vocês vão ter aqui esse calendário, ok? Certo? É um calendário indígena, olha que interessante. Olha que calendário diferente, sem números, apenas com os meses, mostrando qual era a característica de cada mês. Janeiro, ele sabia que era a época do milho, fevereiro o rio estava cheio, em março era a época do abacaxi, em abril era a pescada, e assim por diante. Cada mês tinha ali o seu respectivo, a sua respectiva função, o que eles podiam fazer, plantar, colher, pescar, entre outras funções ali que eles poderiam desenvolver, tá? Para quais atividades os indígenas elaboram seus calendários? Então, vocês vão ver lá, para a prática de quê? Caça, pesca, agricultura, né? Então, é para isso que eles utilizam aí esses calendários deles aí, certinho? É possível relacionar as atividades que você identificou na questão anterior com o calendário desenvolvido pelos povos indígenas do Parque do Xingu? Sim, né, gente? Se sim, registre pelo menos uma dessas ideias, tá? Então, nós temos várias coisas aí, os ciclos da agricultura, a época de pesca, a época da colheita do milho, do abacaxi. Então, existem sim, tá? Algumas atividades que vocês podem relacionar a questão das frutas, a frutificação no mês de outubro, várias outras coisas aí vocês podem colocar. Rituais religiosos, que também está no calendário, certo? Vocês podem citar. Na cultura indígena, o calendário tem uma forte relação com as atividades produtivas que dependem dos ciclos da natureza, como os períodos de chuvas, as cheias dos rios, a reprodução dos animais, entre outros. E na nossa sociedade, em sua opinião, quais são as atividades que precisam da marcação do tempo? Liste 3 exemplos por ordem de importância e depois compartilhe as suas respostas com os seus colegas. Várias, gente, atividades necessitam de marcação de tempo. Plantio, colheita, pesca até hoje, né? Nós temos a época que pode pescar, outras épocas não, porque é a época de reprodução. A época de caça, quando pode caçar, quando não pode. Então, até hoje, nós temos aí o nosso calendário que também trazem atividades diferenciadas, onde a gente sabe a época de pecuária, né? Quando temos a pecuária, a época do frio, as estações do ano, as luas, né? Nós temos aí também as fases da lua. Então, nós tem várias coisas na nossa sociedade que são utilizadas aí para serem marcadas no calendário. E essa resposta ela é pessoal, tá bom? Vocês vão responder da maneira que vocês acharem melhor aí, tá? Que seja de forma coerente.
tá bom? Tia Grazi deu alguns exemplos aqui. Página 26, mãos à obra. Relaciona as necessidades de se medir e prever o tempo na pré-história com as atividades produtivas. Qual é a relação que tem? Por que medir o tempo? O que isso tem a ver, medir o tempo, com produzir algo, com a agricultura? Tem alguma coisa a ver? Claro, né, gente? Porque se você não observar a época certa de plantar, como é que essa semente vai germinar para você ter um fruto, para você ter ali um vegetal, para você ter uma verdura? Então, tudo isso tem a ver, tá? Então, para a produção do seu próprio alimento, ali desde a pré-história, o homem precisava observar o tempo para que isso pudesse acontecer. Então, por isso que tem toda essa relação aí, tá bom? 2. De acordo com a legenda de cores a seguir, pinte os quadros relacionando os tipos de ciclos dos calendários às suas respectivas características. Calendários solares, você vai pintar de amarelo, os lunares, de rosa, e os lunisolares, né, que é as duas coisas ao mesmo tempo, de azul. Os anos são relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e os meses com o movimento da Lua em volta da Terra. Qual será que utiliza tanto o Sol quanto a Lua aí para medir o tempo? Os anos e os meses são baseados no movimento da Terra em torno do Sol. Eu utilizo apenas o Sol para me basear, para me organizar em relação ao tempo. Os anos e os meses são baseados nos ciclos da Lua. Apenas a Lua que é utilizada, tá? Número 3, sobre o calendário do Egito Antigo, assinale V para verdadeiro e F para falso. Sobre o Egito Antigo. Foi específico aí, hein, crianças? Então, vocês podem voltar lá no material onde fala especificamente sobre o Egito Antigo para descobrir quais afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Número 4. Responda o que se pede sobre as estações do ano no Egito Antigo. Mais uma vez, tá? Isso aqui nós falamos na aula online, tá bom? Na aula online, mas também tem as informações no material. É só você voltar lá e se atualizar. Estação da inundação. Quais são as principais características? Ou seja, o que acontece? Quais são as atividades produtivas dessa época? Meses que equivalem no calendário gregoriano. Quais são os meses onde acontece a estação da inundação? Página 28. A estação da semeadura. Quais são as principais características? Ou seja, o que acontece nessa estação? Quais são as atividades produtivas? O que eles produzem? E quais são os meses que isso acontece? Estação da colheita, principais características, mesma coisa, ou seja, como ela acontece. Atividades produtivas, o que é produzido. E os meses que equivalem ao calendário gregoriano. Certo? Ou seja, quais são os meses em que essas atividades aí, aonde acontece a estação da colheita. Ok? Certinho? Essas são as atividades que vocês deverão fazer agora. E a Tia Grazi vai postar aí para vocês o gabarito com as respostas. Combinado? Não esqueçam de entrar no portal para acessar as informações adicionais que tem sobre esse assunto, tá bom? Um beijo para vocês, então, meus amores. E até a nossa próxima aula. Até mais.